Boa tarde a todos. Espero não cansá-los com a última palavra do dia, né? Belinho, foi maravilhoso eu ouvir, né? Até porque eu sou diagnosticado com autismo e me vi aí em diversas situações que você falou, até encontrar minha esposa, né? O primeiro lugar que eu encontrei foi no shopping center. Meu Deus! Era barulho de gente conversando, era o som, aí fomos para a cafeteria, era o barulho da cafeteira. Aí ela já tinha noção sobre autismo e ela perguntou, você é autista, não é? Eu disse, sou. Fosse um alívio naquele momento. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Rodrigues, não preciso me chamar de Dr. Sérgio, estava falando desde o início, né? Isso, que eu sou advogado. Hoje dirijo um escritório que tem 119 anos, bastante tempo, né? E também sou empresário em algumas áreas e desde pequeno para adolescente, minha mãe me diagnosticou. Minha mãe é neurologista, estudiosa no assunto, da Universidade Federal de Pernambuco e também nos Estados Unidos. Tive o privilégio de ser diagnosticado pela minha mãe, né? E é pessoa fundamental na minha vida. Eu homenageio minha mãe, as pessoas das mães aqui também, com relação a isso. E foi importante para que eu tivesse o melhor tratamento possível, foi importante para que eu tivesse a melhor educação possível, e foi importante e é importante para eu estar aqui hoje. Foi importante para desenvolver meus negócios, meu escritório de advocacia, e que sempre atuamos no escritório, sempre atuamos em áreas que não envolviam saúde. Atuamos na área de direito imobiliário, direito empresarial, direito criminal, né, como o pastor Ivaldo colocou inicialmente, mas não tínhamos ainda abraçado a área de saúde. Até que minha esposa, ela, conversando comigo, ela disse, olha, por que você não traz seu exemplo e começa a trabalhar também, ou disponibilizar seu escritório para a área de saúde? E calhou também nos primeiros casos lá com o pastor Ivaldo e alguns amigos. E comecei a pensar, sim, vou trabalhar nessa área, mas eu preciso trazer luz para essas pessoas. E daí me veio em mente uma série que eu vi, baseada num livro, chamada Toda a Luz que Não Podemos Ver. E essa série é interessante que ela se passa na França, durante a Segunda Guerra Mundial, uma personagem chamada Marie Baury, em que ela é cega e ela aprendeu a andar pela cidade com a ajuda do pai dela. E isso se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial. E um tio dela disponibilizou para ela uma estação de rádio. E essa estação de rádio, ela começava a recitar poesias ao final de tarde. E essas poesias começaram a ser usadas pela rádio BBC de Londres para que os aliados tivessem acesso à localidade onde ela estava, para que pudessem chegar até aquela localidade e expulsar os nazistas daquela localidade. E aí a temática se deu de que aquela poesia, que na época é chamada Canção de Outono, foi luz para que houvesse libertação da França e a queda do regime nazista na Europa. Então, se eu pudesse ser um pouquinho de luz para as pessoas, com minha voz, com minhas atitudes, já será assim de suma importância para a minha vida. E aí eu decidi, né, fruto da minha esposa, chamada Ana Paula, de que cobraria o mínimo possível, né, para essas pessoas, para que de fato elas pudessem ter acesso à justiça, para que pudessem ter acesso aos direitos, e até porque as outras atividades do escritório já geravam uma renda suficiente para poder cobrir essa atividade. E aí, graças a Deus, eu pude ter o depoimento aí de Ivaldo, que eu pude ser um pouquinho de luz para ele e um pouquinho de luz para as pessoas, né? Bom, meu objetivo hoje é falar um pouquinho sobre os direitos básicos, primordiais.
primeiro deles que eu vejo é o direito da dignidade. Quando se pensa em autismo, se tem uma primeira dificuldade. A primeira delas é ter um diagnóstico. Não é fácil. Foi falado por Sâmia que as pessoas que dependem do SUS, e óbvio, o SUS é maravilhoso, né? Mas por ser tão maravilhoso, ele também é superlotado. Então, consequentemente, essas pessoas têm grande dificuldade de ter um diagnóstico rápido e suficiente para que possa ter as terapias o mais ágil possível. E a gente sabe que o tempo, ele urge com relação ao autismo. Cada dia parece que são 10, parece que são 20. E, aplicando o princípio da dignidade, a gente sabe que a Constituição, ela fala assim, a gente pode pensar, é muito bonito, né? Mas ela fala que todos têm direito à saúde, moradia, dignidade, segurança. Mas o advogado pode trazer beleza a essas palavras. De fato pode. Um advogado, ele pode, caso a pessoa não tenha acesso no tempo adequado a esse diagnóstico no SUS, é possível entrar na justiça, invocando o princípio da dignidade, invocando o princípio de que o Estado tem que trazer saúde para poder o Estado custear um médico particular, neurologista particular, para que ele possa diagnosticar aquela criança. Óbvio que é interessante até os advogados se unirem a redes como a Rede Mira, por exemplo, porque é necessário que as pessoas saibam disso. A informação é tudo. E no escritório começamos a também praticar esse tipo de ação para que as pessoas tivessem acesso ao laudo, ao diagnóstico. O diagnóstico é o começo de tudo. Não há como você realizar terapias, não saber quais são as terapias, se não houver um diagnóstico. Não é possível as famílias terem acesso ao BPC se não houver um diagnóstico adequado. Você vai ter que apertar o diagnóstico para poder receber aquele benefício continuado. Então, primeiro deles, primeiro direito, que a gente vai conversar aqui, conversamos, é o direito à dignidade. Ok? Desculpa que eu ainda estou aprendendo aqui. Segundo, é que existe uma equiparação à Lei 12.764, que se equipara à deficiência física. Então, há acesso aí a local especial no transporte público, como o Berlim colocou aí, treinamento da companhia de ônibus, acesso a filas especiais, tem até parques como o Fast Track, né? Você vai no parque de diversão, tem acesso mais rápido a determinadas atrações, acesso a atrações artísticas, culturais, né? Transporte aéreo com desconto com relação a acompanhante. Existe aí uma resolução da ANAC que dá desconto de até 80% com relação ao acompanhante, isso com equiparação à lei de trato de deficiência. Direito de matrícula em escolas regulares, é um direito da criança autista. Isso eu sei que é um desafio também. As escolas têm certos receios de realizar esse tipo de matrícula e às vezes colocam empecilho, às vezes colocam uma lista de reserva. Mas quando isso acontecer, acaso isso aconteça com vocês ou algum conhecido de vocês, essa atividade ela é tida como discriminatória. É possível ir até o Ministério Público, e o pastor Evaldo sabe que o Ministério Público tem sido efetivo, né, aqui em Pernambuco com relação a isso, e é possível ir até o Ministério Público, fazer uma denúncia, indicando que há uma discriminação. Então, não pode haver aí uma condição de escola de reserva, não aceitação, isso é equiparado à lei efetiva aí da deficiência. A lei do diagnóstico, ela é a lei 13.438/17, que é essa que eu falei do início, e caso não se consiga no SUS, pode ir até o setor privado para conseguir.
Para aqueles que são cuidadores ou são os pais efetivos de uma criança autista, o transporte também se faz essencial. Então, muitas pessoas têm que ir de cidade para outra cidade para poder realizar esse transporte, e se tem benefícios tributários com relação a isso. Então, o imposto sobre o produto industrializado, incidente sobre o veículo automotor, ele também é dispensado, né, para que possa fazer esse transporte de forma adequada. E aí são postas algumas condições, né? É um carro a cada 3 anos, é limitado até o motor 2.000 cilindradas, tem que ter 4 portas. Hoje o combustível pode ser, tanto faz ser híbrido, pode ser elétrico, pode ser gasolina. O requerimento é muito simples, hoje ele é feito pela internet, né? Não é necessário um advogado para que se faça isso. E caso tenha também o interesse de redução de ICMS e IPVA, aí vai-se até a Secretaria de Fazenda do Estado, né, a unidade do Detran, para poder fazer o requerimento, que também há direito a isso. Então, o IPI, o ICMS, representam um percentual grande com relação ao veículo automotor, né? Então, é um benefício muito bom. Está tramitando ainda uma legislação que trata sobre isenção de imposto de renda. Também será maravilhoso, né? Porque boa parte do recurso obtido por um autista durante o decorrer da sua vida é voltado para as suas terapias, para o seu tratamento. Então, nada mais justo que também que haja isenção de imposto de renda. Ainda não é uma realidade. Espero que chegue a tempo. Existe a lei Romeu Mion, que criou a carteira de identificação. E a carteira de identificação é muito importante também. Ele estimulou, é o filho do Marcos Mion, né? E ele estimulou a criação de um censo. E o censo é interessantíssimo. Porque no Brasil, por exemplo, o IBGE, que é o órgão responsável pelo censo, ele é responsável por trazer informações para que o Estado ele crie políticas públicas voltadas a determinadas categorias, né? Então é interessante saber quem está na classe C, quem está na classe B, quem está na classe A. É interessante saber quantos autistas tem no Brasil, quantos são crianças, quantos são adolescentes, quantos são adultos, né? Em que condições vivem. A partir daí, será possível criar essas políticas públicas efetivas que o Estado tanto precisa fazer e tem tantas pessoas necessitadas. O Fast Track, que eu já falei agora há pouco, algumas cidades têm bem entrada com relação ao cinema e até tem isenção, Olinda, né, me parece que tem isenção com relação ao cinema, com relação a teatro, né? Alguns municípios têm feito isso. Redução de jornada de trabalho é um assunto também interessante, né? Que as mães e os pais, ou principalmente as mães, dedicam grande parte do seu tempo com relação a essa missão de estar presente com seus filhos. E aí não podem trabalhar direito, não podem se dedicar com dignidade ao trabalho. Atualmente, existe uma falha de que isso é aplicado no setor público. Então, só servidores públicos é que têm a possibilidade de reduzir sua carga horária sem redução de salário. Seria interessante que nossos políticos pudessem também fazer algo semelhante no setor privado, né? De certa forma, eu estava trocando uma ideia com, não sei exatamente quem foi, mas estava aqui de manhã com a senhora, que seria interessante que o setor privado pudesse também ter essa possibilidade, e o que se pensa é trazer até benefícios tributários à empresa que possa aplicar essa condição, né? Então, sabe-se que determinada pessoa, pai ou mãe de autista, poderia se garantir uma redução de carga horária sem redução de vencimento, e aquela empresa poderia ter um abatimento do imposto de renda, aquela empresa poderia ter certos benefícios fiscais que viabilizassem essa operação, né? Nada mais justo. E tem também uma questão super polêmica, né? Mesmo aqueles que têm plano de saúde, se tem que o plano de saúde ele não é a garantia de terapias
todas as terapias necessárias para aquela pessoa que tem autismo. Hoje, até certo tempo, havia um combate com os planos de saúde, para que os planos de saúde pudessem manter assistentes terapêuticos, musicoterapia, ecoterapia. As terapias básicas, elas são feitas de modo coletivo e não de modo individualizado, não era personalizado, as horas disponibilizadas não eram aquelas previstas no laudo médico. O plano de saúde indicava que o laudo médico não era soberano. Então, iniciou, essa batalha, todos estão acostumados, e iniciou uma batalha judicial com milhares de ações na justiça, de um lado, a força do plano de saúde tentando diminuir a quantidade de terapias, do outro lado, a necessidade daqueles que são autistas e precisam das terapias. Até que o Tribunal de Justiça de Pernambuco resolveu criar um incidente, chamado Incidente de Assunção de Competência. Alguém já vai falar aqui isso? Vou falar? Você trabalha no tribunal, né? Também. Eu falei o seguinte, o tribunal resolveu unificar os entendimentos. Porque poderia ter juízes que pudessem entender que a terapêutica é possível, que é obrigatório que o plano tenha. Um juiz pode entender diferente, dizer que a terapêutica não é necessário. Então é necessário, como tinha milhares de ações, o tribunal precisava unificar esses entendimentos. E aí, esse incidente, que é um tipo de processo de ofício que o tribunal pratica, ele busca uniformizar o entendimento. A gente chama assim incidente de assunção de competência. E aí o tribunal ele identificou algumas teses que devem ser aplicadas por todos os juízes, caso aquela matéria for judicializada. Então, primeira tese, para cobertura de procedimentos que envolvam tratamento, manejo com beneficiário de transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento prestador de serviço apto a executar o método ou técnica indicada pelo médico. Veja, primeiro tem que ter currículo adequado. Segundo, tem que respeitar o laudo médico. Terceiro, tem que ser durante aquela periodicidade que o laudo médico indica que sim. Se o plano tiver isso em sua rede credenciada, preferencialmente as terapias deverão ser feitas na rede credenciada. Acaso, em algum momento, essa rede credenciada não possa suportar essas características, o plano terá que pagar numa clínica ou outra que tenha essa possibilidade na rede privada em si. Então, não há mais como o plano ele querer justificar um processo que vai ofertar menos daquilo posto em um laudo médico. Terá que ofertar 100% do previsto em laudo médico. A segunda tese, o 1.1, ele traz o currículo aí mínimo, né, da especialidade a ser posto. E aí é aquela indicação de que se comprovar que a rede própria do plano é inapta, vai ser pago na rede privada. Posso falar assim então? Pode. Mas vamos lá. O item 3, ele trata sobre questões como musicoterapia, assistente terapêutico, né, ecoterapia. E da mesma forma que a tese 1 e a tese 2, se o plano tiver isso em sua própria rede, não vai haver problema de ser forte na sua rede. Observe que não é uma briga para desqualificar a rede, para desqualificar o plano de saúde. O objetivo aí é trazer a dignidade, é trazer a melhor terapia possível para aquela criança. Para que aquela criança possa ter dignidade. Se, mesmo assim, a pessoa, eu não quero participar da rede, também é direito. O Tribunal de Justiça entende que você pode fazer na rede privada, só que você vai receber apenas um reembolso previsto no contrato. Assim, dessa forma, pessoal, o plano de saúde, a Justiça criou um certo critério de equidade, um certo critério de justiça, para que as pessoas pudessem ter acesso. Agora, é simples assim, os planos de saúde aplicam assim? Não. Infelizmente, a
as pessoas têm que manusear a ação judicial para poder ter garantida a aplicação dos chamados incidentes de assunção de competência. A maior parte dos planos de saúde não cumprem espontaneamente, né? E também confiando justamente no que falamos inicialmente, né? Por falta de conhecimento, as pessoas não acessam a justiça e ficam até aperreadas, meu plano só paga isso, né? Meu plano não tem AT, meu plano não tem ecoterapia, e às vezes se limitam a essas condições, não tendo a informação aí adequada, de fato, ao que se tem direito. Então, o nosso tribunal aqui ele teve importância histórica, porque foi o primeiro tribunal do Brasil a criar e aplicar o incidente de ação de competência relativo ao autismo. Então, somos privilegiados nesse sentido. Nessa época, ainda havia uma discussão pendente entre o Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal Superior em Brasília, que discute questões de lei, sobre o autismo. Nosso tribunal aqui ele foi inovador, né? E até estava conversando com o Sam, isso porque os próprios juízes aqui de Pernambuco tinham uma demanda latente, né, entre os seus filhos com relação ao autismo e sabiam dessa sensibilidade, da importância desse julgamento. Então, fico honrado nesse momento de ser advogado, poder ajudar um pouquinho, né? Então, se eu pudesse essa luzinha que eu coloquei aqui no início, ainda que não vista pelas pessoas, mas que possa ser ouvido, que possa ser sentido, que possa mostrar um caminho, mostrar um conteúdo apropriado, para mim é uma honra. E esse setorzinho que inicialmente eu fiquei no meu escritório, hoje ele está muito grande, né? Ele tem tomado, ele tem uma equipe, ele tem tomado um grande do meu escritório, e hoje nós podemos prestar um serviço de qualidade e que possa ser acessível a todas as pessoas. Tá? Então, também estou à disposição de vocês, e o que eu puder ajudá-los para ser essa luz, será um prazer. Obrigado a todos aí.